Olá a todos, eu sou o André Naves, uma pessoa branca, pele clara, olhos verdes, cabelos e barba castanhos, já ficando grisalhos. Atrás de mim, livros, obras de arte e uma planta. Também atrás de mim, o meu livro, Caminho à Beleza e Enxergar. Aqui ao meu lado tem a professora advogada extremamente competente, com uma sensibilidade enorme, a doutora Maria Helena, aliás, a minha grande amiga Maria Helena. Eu vou pedir já para ela se apresentar, mas antes de pedir, eu vou fazer um convite para todos vocês. Pesquisem todo o conteúdo do Diário PCD. Olhem, tem muitos artigos interessantes, muitas matérias. Tem a minha participação semanal todos os sábados, em que eu trago reflexões. Tenho as edições anteriores do Vozes pela Inclusão. Tem muita coisa interessante. E se você quiser e puder nos ajudar agora, você pode se inscrever no canal, assinar o clube de assinaturas do Diário PCD e contribuir através do Pix, tá bom? Muito obrigado. Então, Maria Helena, agora é com você, por favor. Obrigada, André. Muito feliz pelo seu convite, pela consideração, pelas palavras, né, tão gentis. Então, vou começar com a minha audiodescrição também. Sou uma mulher de 48 anos, eu tenho os cabelos castanhos, estão presos num coque, tenho a pele clara, olhos verdes, e estou usando um óculos de armação de metal dourada, um brinco compridinho também dourado, um colar dourado, estou com um blazer branco, creme, atrás de mim uma estante branca com alguns enfeites, livros e plantas também. Então, eu sou professora, atuo nessa matéria, né, especificamente relativa aos direitos das pessoas com deficiência, na SMAF Paraná. Sou advogada, eu sou mestre em Direitos Humanos Fundamentais, tenho especialização em Direito Constitucional, em Direito Previdenciário, e a minha atuação e a minha paixão, ou o que me move, são os direitos das pessoas com deficiência, essencialmente isso. É uma causa que vem comigo, André, desde o mestrado, e despertou essa vontade de estudar mais enquanto uma atuação com o objetivo de fazer alguma diferença, não um benefício pessoal, mas tão somente de fazer a diferença em relação aos direitos desse público, para o público, né, em si. Aliás, como já diria Andy Warhol, a imortalidade não se conquista buscando a eterna fonte da juventude. Ela se conquista realizando obras no mundo para que fiquem para sempre. Mas uma coisa que eu acho relevantíssima, Marilena, você está em que cidade? Então, eu estou em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, numa cidade que tem o nome mais bonito das cidades do Brasil, como diz o André, que é Maravilha. Minha cidade. Maravilha, grande cidade de Maravilha. E por que eu disse isso e disse um tom de verdade, mesmo é o nome mais poético, mais bonito do Brasil. Mas a maravilha também deve estar dentro da gente na medida em que nós lutamos para construir uma sociedade sem barreiras, uma sociedade mais inclusiva. E isso vai pautar totalmente a nossa conversa hoje. Eu gostaria, a principal barreira, Maria Helena, é a barreira das atitudes, dos Com certeza. preconceitos, da ignorância, da hipocrisia. Fale um pouco do capacitismo, por favor.
Então, André, interessante a pergunta. Ontem nós tivemos a live do nosso grupo de estudos, que eu também coordeno junto com o professor José Antônio Savares, um grupo de estudos que une pessoas do Brasil todas comprometidas com essa mesma questão, na intenção de se preparar, de conhecer, para disseminar concepções corretas que auxiliem nesse procedimento de inclusão, inclusão efetiva em todos os aspectos. E ontem, cada um dos participantes trouxe um tema que tem maior afinidade, que pesquisa, inclusive que escreveram artigos, que daqui a pouquinho vai ser publicado um livro com esses artigos, e dentre esses temas tem um tema voltado ao estudo do capacitismo, aprofundamento dessa questão do capacitismo. Eu acho que, na essência, o capacitismo, ele desconsidera o fator humano de uma pessoa com deficiência. É uma forma de discriminação que coloca a pessoa com deficiência num patamar à parte, geralmente menorizada, subvalorizada e às vezes de tão comum que é na nossa sociedade, de tão enraizado, o capacitismo, ele passa despercebido. Não raras as situações que, por ignorância, acabamos sendo capacitistas, usando expressões errôneas, como, por exemplo, você deu uma de João sem braço, né? Assim, na inocência de uma expressão, você desvaloriza uma característica da pessoa, desvaloriza a pessoa, restringe a pessoa a uma determinada característica, né? Ou um xingamento, você é surdo, né? Que você tem? Está dando uma de aleijado? Então, são expressões duras que, com certeza, a pessoa não gostaria de ser objeto dessa expressão, ser sujeito, na verdade, dessa expressão e nem de direcionar ela para uma pessoa que ela ama, uma pessoa da sua vivência. Então, isso é uma das formas de capacitismo, com expressão, com uma forma errada de considerar a pessoa, nas brincadeiras, nas piadas sem sem graça, mas também nós somos capacitistas quando a gente olha para a pessoa, reduzindo ela a sua característica da deficiência e olha com pena por causa da característica. Coitado, nossa, olha só, nossa, eu sou uma pessoa de sorte, veja a situação, né? Ou ainda, que eu acho que é a mais difícil da pessoa entender como capacitista, é aquela que você verifica a pessoa com um olhar de admiração pela superação que ela tem, geralmente em atletas paralímpicos, né? Ou seja, o capacitismo está ou na visão para o coitadinho, como para a visão de super-herói. Exatamente, porque como se pelo fato da pessoa ser uma pessoa com deficiência, ela não pudesse fazer algo, Sim. não pudesse alcançar algo porque ela é uma pessoa com deficiência. O capacitismo já está na premissa, né? Não consegue, é difícil para ela. Não tem capacidade, né? Descapacita a pessoa. Mas me diga, Maria Helena, você deu vários exemplos de situações mais corriqueiras ou de exemplos de palavras ou expressões. Tem alguma situação no dia a dia, ou principalmente no mercado de trabalho, em que isso acontece? Sim, por exemplo, quando você deixa que a pessoa ela tenha que vencer barreiras por ela mesma e não adapta alguma forma de participação da pessoa segundo as suas necessidades, você desconsidera as suas necessidades, você corre risco de estar sendo capacitista nessa situação. Por exemplo, quando você... Deixa eu contar uma história brevemente Pode para contar, fica à relatar. vontade. Uma amiga nossa teve uma audiência num determinado lugar e a audiência se realizaria no andar de cima da instituição. E
ela não tem condições de mobilidade para subir escada. A instituição não estava adaptada com elevador, nem com rampa, e ela solicitou, né? Será que não poderia se realizar essa audiência no andar de baixo? Porque eu não tenho condições de subir. Olha, não, infelizmente não, porque já está tudo arrumado, os equipamentos estão todos no andar de cima. Então, será que não tem como transferir para uma outra data para que eu possa participar? Não, infelizmente não, as testemunhas estão aqui, está tudo organizado. Ou seja, ela teve que subir, se arrastando no corrimão, alguém pegou as muletas e ela teve que superar sozinha, ela foi desconsiderada, a sua especificidade foi desconsiderada, ou seja, você se vira, minha querida, se vira como você pode, né? Você está aqui, você é advogada, então esse tipo de desconsideração também beira o capacitismo, né? Quando você não considera a especificidade da pessoa, discriminando ela na sua condição de pessoa com deficiência. Outra forma de capacitismo no ambiente de trabalho pode se dar quando uma determinada corporação não oferece treinamento para os pares da pessoa com deficiência contratada e essa pessoa é isolada no ambiente Sim. de trabalho. Então, a empresa, às vezes, ela pode cumprir a cota de acordo com o que a lei determina e fugir, né, da aplicação ou, né, escapar da aplicação da lei porque cumpre a cota. No entanto, na prática, na efetividade daquela contratação, a pessoa, ela se sente excluída, isolada, não gera uma situação de pertencimento porque os seus pares podem agir de determinada forma a isolar a pessoa, ou mesmo a própria chefia, né? Os líderes podem isolar, não considerar a capacidade dela, contratar simplesmente pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência e não as habilidades dela. Deixa eu perguntar, nesse sentido, Maria Helena, será que contratar uma pessoa que tenha alguma deficiência, e relembrando que a deficiência não está na pessoa, está sempre no ambiente ou na estrutura social, mas a pessoa é chamada pessoa com deficiência. Vamos imaginar que uma pessoa assim tem uma ampla qualificação, só que ela é subutilizada somente para cumprir a cota. Esse pode ser um exemplo de capacitismo? Creio que sim, André. Creio, porque ela está sendo, na verdade, discriminada no seu potencial, Sim. né? E o fato dela ser uma pessoa com deficiência a coloca numa vaga que a subutiliza e não considera ela enquanto um ser produtivo no mesmo nível dos demais. Isso também pode gerar uma forma de discriminação, ou gera uma carga horária menor pelo fato dela ser pessoa com deficiência, ninguém mais tem carga menor, só ela tem uma carga menor. Creio que é uma situação de discriminação que também poderia sim ser. E nesses casos, quando a pessoa enfrenta essa barreira do capacitismo, tem alguma coisa para fazer? Ela pode recorrer para algum lugar? O que ela pode fazer? Um capacitismo é uma forma de discriminação, Tá. certo? A discriminação é crime. Então, sim, ela Repete, pode. por favor, Maria. Discriminação é crime. Então, a pessoa que pratica, ela pode ser, ou a omissão diante de uma situação de discriminação também pode ser penalizada. A discriminação, ela pode ser ativa, quanto ela pode acontecer por omissão também. Então, uma discriminação, por exemplo, de não preparo de um ambiente, não deixa de ser discriminação. E a pessoa que sentir-se discriminada, ou que sofrer discriminada, sim, ela pode buscar os seus direitos, pode buscar a reparação e a responsabilização da pessoa que praticou isso, né? E aqueles casos, desculpa, Maria Helena, só porque surgem algumas dúvidas, aqueles casos que algumas empresas costumam fazer
uma hipocrisia danada, inclusive, de contratar só as chamadas deficiências leves para as cotas. Isso poderia configurar capacitismo? Eu acho que desconsidera, não sei se especificamente, André, mas é discriminação, né? É, Se você escolhe determinado tipo de pessoas, desconsiderando uma outra pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência grave, que é candidata a uma vaga, que pode se enquadrar um determinado cargo dentro de uma empresa e foi discriminada por conta da sua deficiência ser grave ou ser moderada, sendo que ela poderia ocupar uma vaga, creio que há possibilidade, sim, de se caracterizar. perfeito. E tem alguma. Essa é uma prática que sabemos, infelizmente, é corriqueira, e ela é possível, é válida. O que fazer se isso acontecer? Em relação às cotas, o Ministério do Trabalho, né, é o responsável. Então, quando a pessoa se sentir discriminada, prejudicada em relação à não contratação, uma contratação inválida ou forjada, é possível fazer denúncia no Ministério do Trabalho. Ele que cuida especificamente dessas questões, né? Então, temos os auditores do Ministério do Trabalho que podem fazer uma fiscalização e o não cumprimento das leis das cotas ou uma dissimulação do cumprimento pode ser penalizado. Nós temos, infelizmente, não há muitos auditores, até há um concurso aberto, né? E isso às vezes pode ser um problema em relação à fiscalização, Sei. mas se é uma fiscalização é, mais voluntária, digamos assim, mas as denúncias elas são verificadas. Então, você está falando que se isso acontecer, é colocar a boca no trombone e É denunciar lá no possível. Ministério. Exato, Ministério do Trabalho pode tomar as providências em relação a isso e aplicar multas, né? Essas multas, elas podem ser aplicadas à empresa de acordo com várias variantes, né? Então, repetição de conduta, enfim, de acordo com a gravidade, o valor pode aumentar. Perfeito. E é sempre bom lembrar que a base da inovação tá na diversidade, na inclusão, nessa Exato. fricção de ideias, de experiências, de vivências. Então, é bom para a empresa que ela seja diversa, que ela seja plural, mas não pode ser hipócrita. Ela não pode contratar algumas pessoas para serem excluídos ou só para fazerem números. Ela precisa colocar todo mundo no protagonismo da empresa, não é? Isso, dar representatividade, a inclusão é isso. Eu não me lembro quem que falou a frase, né? A diversidade é convidar para a festa, mas a inclusão é você tirar para a dança. Então, a inclusão, ela merece ser efetiva, ela tem que ser intencional. A inclusão num ambiente de trabalho tem que ter intencionalidade e tem que ter na empresa uma cultura de inclusão, na verdade. Então, isso passa pelas lideranças, especialmente pelas lideranças, quanto pelo treinamento das suas equipes, desde a contratação, né? A pessoa do RH que vai fazer essa contratação, que vai identificar essa pessoa com deficiência, os seus potenciais, não simplesmente pegar a pessoa com deficiência, contratar e colocar numa vaga de menor destaque, pelo fato dela ser pessoa com deficiência, colocar num ambiente isolado, destacar um horário diferenciado só pelo fato, enfim, como você diz, não criar pertencimento. Uma empresa realmente inclusiva, ela tem cultura de inclusão, ela treina as suas equipes, ela abarca a diversidade como um dos valores da sua empresa. E dentro da sua responsabilidade social, isso é extremamente
benéfico para a empresa, mas não só em termos de produção, porque pesquisas já mostram que as empresas que adotam inclusão, diversidade nas suas equipes, são empresas que ganham mais, ganham em termos de valores, mas ganham muito mais pelo convívio, pelo aprendizado, pela evolução de todos os que estão ali. Por essa cultura de pertencimento, todos aprendem, todos enriquecem em valores. Ou seja, a empresa hipócrita está fadada ao fracasso. É isso. Infelizmente, né? Infelizmente, Não, hoje, na nossa sociedade, não há mais espaço para a gente negar diversidade e inclusão. Não é admitido, né, que você trate um ser humano como uma pessoa de menor valor ou como uma pessoa que não é pertencente a um... Não existe um standard de normalidade, não existe um padrão de normalidade. É ser humano. Então, nada justifica que você trate um ser humano com menos-valia. perfeito. E me diga uma coisa, a gente sabe, e os dados do censo estão saindo aos poucos, mas já vem saindo, e o desemprego da população com deficiência é enorme, gigantesco. E nós sabemos que muitas dessas pessoas enfrentam barreiras, às vezes, muito grandes perante o mercado de trabalho e não conseguem emprego. Esse é o fato. Existem alternativas de proteção social para essas pessoas? Existem. Então, eu sempre falo o seguinte, André, esse cenário exposto nesses índices, seja da Unicef, seja na ONU, seja nos nossos índices aqui do IBGE, esse PNAD, que mostra um desfavorecimento muito maior em relação às pessoas com deficiência, e mostra ainda muito maior em relação às mulheres com deficiência, né? Isso tem que ser olhado pela interseccionalidade. Isso não é de agora, isso é histórico. Então, desde sempre, quando se coloca a pessoa com deficiência à margem, quando não se coloca ela para decidir, quando não se dá oportunidade e espaço, lugar de voz para a pessoa com deficiência, as regras não são pensadas para ela. Então, ela é colocada sempre à margem. O resultado de uma marginalização histórica é isso que a gente vê hoje. Essa repetição de um ciclo que liga deficiência e pobreza na maior parte dos casos. Essa marginalização e exclusão. Então, isso é o que deve ser mudado, isso é o que deve ser alterado. Para isso que a gente trabalha na conscientização, para isso que a gente busca a inclusão, para que todos tenham oportunidade, para que esse ciclo seja rompido, não é outro motivo. E por conta desse cenário de exclusão, a baixa escolaridade, a falta de oportunidade de educação, a falta de acesso à educação, a falta de acesso a oportunidades de trabalho, ou o trabalho menor valorizado, causa essa manutenção, a cristalização desse cenário. Essas pessoas, às vezes, que não conseguem estar no mercado de trabalho, não por vontade, não por opção, mas às vezes por uma imposição histórica dessa realidade que se enfrenta ao longo de séculos, desde que se tem história de humanidade, o corpo diverso está presente, o resultado cristalizado mostra isso. Essa pessoa ela merece, obviamente, proteção. Então, por exemplo, uma das formas de proteção da pessoa com deficiência que vivencia a vulnerabilidade social, uma situação econômica desfavorável, é o benefício de prestação continuada, que a lei determina alguns requisitos, né, de uma renda previamente estabelecida, uma renda per capita limite para que a pessoa tenha acesso a esse benefício e a presença da deficiência. Então, essa pessoa, ela pode se beneficiar desse valor do salário mínimo mensal, enquanto a sua situação perdurar, porque não se trata de um benefício vitalício, né? Ele é destinado àquela situação enquanto ela perdurar. Ele pode findar. E Tá. ele
Maria, só queria te perguntar, então, esse mecanismo de prestação continuada, o benefício de prestação continuada, esse mecanismo de proteção social, ele é dado às pessoas com deficiência porque elas são coitadinhas? Não, é uma proteção da humanidade dela. É uma Perfeito. proteção da sua dignidade, para que ela, enquanto aquela. Porque quem é que consegue alcançar uma vida digna sem comida na sua mesa, sem moradia, sem condições de alcançar os mínimos diários para que ela consiga vivenciar a sua vida com respeito pela própria vida? Ninguém. Então, esse benefício é justamente para valorizar aquele ser humano e proporcionar condições para que talvez ela consiga, né, melhorar a sua vida e talvez alcançar possibilidades, né, de entrar no mercado de trabalho. Se ela tiver possibilidade de entrar no mercado de trabalho, se melhorar as condições, esse benefício pode ser suspenso, né? Ela pode receber até o auxílio inclusão, a depender do cenário, de quanto que vai ser a remuneração, da renda per capita ali do seu grupo, né, de ser mantida, ela pode alcançar até o auxílio inclusão. Ela pode ser aluno aprendiz também, durante um determinado tempo, e receber o BPC e ser aluno aprendiz, ou seja, existe um incentivo para que ela vá para o mercado de trabalho. Todavia, se não houver possibilidade dela ingressar no mercado de trabalho, não somente em relação à sua situação pessoal, mas por conta do cenário, do contexto onde ela está, então, de repente, ela mora muito no interior, não existe uma empresa que vá contratá-la, não existe empresa com cotas, né? Não existe condições dela ingressar no mercado de trabalho, ela vai receber esse benefício, enquanto a sua vulnerabilidade prevalecer e a sua situação de pessoa com deficiência prevalecer. Esse é o Ou, seu direito. ou seja, Maria, só para ver se eu estou entendendo, a sociedade cria barreiras estruturais que excluem essas pessoas. Então, o mecanismo de prestação continuada, o benefício de prestação continuada, é uma compensação para essa exclusão que existiu, para que dê possibilidade para que essas pessoas superem essas barreiras. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Até que, assim, por conta, houve sempre uma exclusão, uma marginalização. Sim, Mas, no surgimento do capitalismo, e o modo de se enxergar, de se conceber a deficiência, ela foi intensificada justamente para retirar ela do mercado de trabalho. Ou seja, se você está de acordo com a norma, de acordo com a máquina, você é considerado normal, tá. padrão. Se você não se enquadrar na máquina, você está fora. Então, essa marginalização também foi intensificada ali no surgimento, no capitalismo, e colocou essa pessoa à margem. Então, como não trazê-la de alguma forma, reparar esse estrago histórico, né? O Sim. Estado, ele existe para os seus. Essa é a função. Então, o benefício de prestação continuada tem essa função de acudir aquela pessoa naquela situação para que ela possa retornar. É uma medida de justiça histórica. Tá. Então, nisso que você está falando, que as pessoas com deficiência têm suas diversas capacidades, nem melhores nem piores que as pessoas sem deficiência, só diferentes, peculiares, cada uma com suas individualidades. Dá para igualar a deficiência com incapacidade? Não, não. Então, nessa mesma época, André, do surgimento ali no capitalismo, a compreensão de deficiência, ela passa por uma explicação mais racional, até pela evolução, né, da compreensão da biologia, da medicina, e passa-se a explicar a deficiência enquanto a lesão em si. A pessoa com deficiência é aquela que é a pessoa com uma determinada alteração. Tá.
o modelo médico, né? O modelo sim, individual, em que a deficiência ela está toda disposta nos ombros da pessoa. É uma questão pessoal. A pessoa com deficiência é aquela que tem determinada alteração. E por conta disso, ela, como uma questão pessoal, ela que se vire, né? Não tem nada a ver com a sociedade, nesse tipo de concepção que foi passada. Mas, a partir dos anos 60, lá no Reino Unido, começou a se verificar que a história não é bem assim. E se estudou um outro modelo, se compreendeu que a deficiência ela não pode ser vista apenas pelo aspecto biológico. A deficiência, ela é, assim, a exemplo do que acontece com as mulheres, né, na discriminação em relação às mulheres, a discriminação de gênero, é uma questão sociopolítica, é uma construção sociopolítica. Se eu, isso eu usei ontem ainda lá na nossa live esse exemplo, se eu tenho direito, eu enquanto uma pessoa que não sou uma pessoa com deficiência, de subir lá no segundo piso de determinada instituição, eu, ser humano, tenho direito, porque a pessoa com deficiência não tem o direito de ir lá. Então, a deficiência não está na pessoa, está naquele entorno que não permite que ela vá lá. Então, a deficiência passou a ser compreendida dessa forma, evoluiu a compreensão, chegou na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, prevalecendo esse modelo sociopolítico de compreender a deficiência, que é o quê? Resultado da interação desse entorno de barreiras sobre a pessoa com determinada especificidade, de forma que ela não consiga participar em igual condições que os demais da sociedade. Então, a sim. deficiência é esse resultado. É uma construção sociopolítica e evoluiu de acordo com a evolução da sociedade, é uma construção histórica. Então, a deficiência definitivamente não pode ser confundida com lesão e não pode ser compreendida como uma incapacidade. Prova disso é o BPC, porque se a pessoa com deficiência for necessariamente incapaz para receber, né, for considerada ou for tida como sinonímia de incapacidade, porque ela poderia receber auxílio inclusão? Tá, é verdade. O Poderia que ir é, para o mercado de trabalho, porque ela poderia ser aprendiz enquanto mas recebedora? só explica rapidamente o que é o auxílio inclusão, que você já mencionou outras vezes. Ok. Então, o auxílio inclusão é um incentivo para que a pessoa com deficiência vá para o mercado de trabalho, aquela pessoa que está recebendo o BPC, tá? Então, se ela é beneficiária do BPC, uma pessoa com deficiência, e surge a oportunidade dela ir para o mercado de trabalho, às vezes a pessoa fica muito receosa de perder o seu benefício. Isso. Aí o que acontece? Surgiu essa possibilidade de incentivar ela a ir para o mercado de trabalho, no caso da deficiência moderada e grave. Eu nunca entendi por que é leve, não, mas quem tem deficiência leve, moderada e recebe BPC, conseguir uma vaga no mercado de trabalho, recebendo até 2 salários mínimos, ela poderá receber esse auxílio inclusão, suspendendo o BPC e receber meio salário mínimo junto com a remuneração que ela vai ganhar do trabalho. Se Tá. não der mais certo, em tese, de acordo com a lei, ela pode reativar o seu benefício de BPC, voltar para o BPC. E o aluno aprendiz, a pessoa com deficiência que pode ser aluno aprendiz também, ela pode acumular a remuneração durante 2 anos, ela pode acumular esse benefício do contrato de aluno aprendiz com o BPC durante 2 anos. Então, Perfeito. são incentivos para o mercado de trabalho, tudo dando a entender que ela pode ir para o mercado de trabalho. Mas isso depende de quem vai contratar, não depende só das pessoas. E Depende nem da todo previsão, né? isso, da estrutura do INSS, as estruturas burocráticas, as barreiras da hipocrisia. Mas, Maria Helena,
Nossa conversa foi maravilhosa, foi extremamente informativa. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está adorando, mas, infelizmente, está chegando ao fim. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais para a gente já se despedir, tá bom? Tá bom, André, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acho que todos nós temos papel na inclusão. Nós temos uma missão de atuar em relação à inclusão. A pessoa com deficiência, ela não é nem melhor, nem pior, é um igual. Somos todos seres humanos em igual valor. E nós temos o dever de tratar o outro em respeito, né, e levando em conta especialmente esse princípio, né, da valoração da igualdade do ser humano. Então, eu acho que nós temos o dever de disseminar as informações corretas e atuar em prol da inclusão, porque todos nós queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, cada um pode fazer a sua parte em relação a isso. Só relembrando, é mandamento constitucional construirmos todos juntos uma sociedade livre, justa e Certo? solidária. Exatamente. Então, com essa mensagem, eu vou me despedindo dessa conversa maravilhosa com a Maria Helena, relembrando a cidade de onde ela está falando, uma verdadeira maravilha. Então, meu forte abraço para todo mundo de casa e vamos pensar nas barreiras estruturais, em quais as barreiras as pessoas com deficiência enfrentam para adentrar o mercado de trabalho e como elas podem conseguir os meios para sobreviver e se desenvolver. Então, com isso, eu agradeço a Maria Helena demais e digo a vocês até breve. Tchau, tchau. Até breve. Tchau. Até breve.